Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre o momento atual do Brasil, tá? Na semana passada a gente viu a corte da Selic para 14,25%, tá? Foi um corte de certa maneira inesperado, tá? Porque a gente viu que o IPCA no Brasil não está diminuindo conforme o que era a expectativa do Banco Central, tá? Porque a gente tem a taxa de juros no Brasil é a maior do mundo hoje em dia, tá? O que que isso quer dizer? É dizer a diferença entre o IPCA, que é a inflação, e a taxa de juros, a taxa básica de juros, né, que é a Selic, ele está o maior spread, a maior diferença. Então, no Brasil, a gente está ali com a inflação ali por volta de 4, 5, tá? E a taxa básica de juros em 14,25. Tá, mas se tem essa diferença toda, por que que não era inesperado baixar a taxa de juros? E a resposta é a seguinte: o Banco Central deve elevar a taxa de juros para que o IPCA, a inflação, fique dentro do câmbio, do teto máximo, tá? E o teto máximo já é 3%. Então a gente está vendo que a inflação está muito acima de 3%, está em praticamente 5% e aumentando, o que é pior, ela deveria estar abaixando, tá bom? Então, por isso foi inesperado, mesmo tendo a maior taxa de juros, maior spread, ainda assim o Banco Central está tentando fazer cumprir o seu papel de diminuir a inflação. O problema é que não está conseguindo. Tá? Então, isso foi algo diferente para essa reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, tá? Que é presidido pelo Gabriel Galípolo. Então, por isso vocês já devem ter visto o nome dele por aí, enfim. Então, a gente tem uma taxa atual Selic 14,25%, que é alta, tá? Muito alta, e mesmo assim não está ajudando na inflação. Quais são os problemas? A gente tem um pouco da guerra, enfim, outros problemas que aumentam o preço do petróleo, mas o principal problema são os gastos do governo. O governo tem gastado muito dinheiro, a gente está vendo a dívida do Brasil aumentar e maior quantidade de dinheiro na economia aumenta a inflação. Qual que é o problema na inflação? A inflação, ela atinge principalmente a parte mais de baixo, ou seja, as pessoas que têm menos recursos, ganham menos, são os primeiros a sentir a inflação. Por quê? Porque o salário, o ajuste de salário geralmente é apenas anual. Sem falar disso, de outra forma também, a gente tem que sempre o dinheiro que chega na mão primeiro das pessoas, o dinheiro que é feito pelo governo, o dinheiro que o governo está gerando, ele chega primeiro para outras pessoas. E a camada mais pobre da população, a parte de baixo, é o último a receber o dinheiro. Isso faz com que realmente a gente tenha problemas para as pessoas. Eles vão ser os primeiros a sentir, tá bom? Esse é o principal ponto. A gente tem uma Selic projetada para 2026 aqui de 13%, isso que pode ser revisado ainda, tá? Porque dentro do que foi abaixado, sim, pode ocorrer isso sim. A gente está na metade do ano agora. Essa baixa da Selic atual de 0,25, né, que é chamada de 25 pontos bases, foi inesperada, mas estaria em linha aqui na média com o que a gente está esperando para o final de 2026. E Bovespa aqui projetado para 2026, ok, isso aqui é uma especulação, assim, eu diria, não é algo que a gente pode tomar como verdade, tá bom? Então, o que que a gente tem de cenário macroeconômico, tá? A gente está vendo aqui a Selic está no maior patamar em 20 anos e ele já começou a queda e ainda está esperando que seja mais queda, tá bom? O PIB para crescer, aqui está um grande problema. A gente já tem até uma forma de outras medições, a gente já vê que já passou do 80% de dívida PIB. Isso daqui, você pode falar, tem países que estão, países desenvolvidos, eles utilizam uma dívida PIB maior. Tá, mas o país é desenvolvido. Aqui o Brasil, ele sofre. O Brasil é um país subdesenvolvido, país em desenvolvimento, enfim, mas é subdesenvolvido. O país sobre qualquer impacto, seja do Covid, seja, enfim, de qualquer outra coisa, ele vai sofrer um impacto maior do que países desenvolvidos. Isso daqui pode ser muito problemático. A gente vê que a Argentina está melhorando esse ponto dela, tá? O Brasil não está melhorando. O câmbio hoje a gente está em 5,7, ou desculpa, 5,07 reais para cada dólar, e a gente vai ter uma volatilidade eleitoral. A gente está aqui realmente no ano de eleição e é esperado uma volatilidade em diversos pontos de investimento. A gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA
pagando 8 e poucos por cento, tá bom? O que a gente tem que saber? Oportunidade e riscos. Renda fixa, a gente está com excelentes retornos. Entretanto, a gente viu que a taxa Selic está partindo para um caminho de queda, tá? Então, o que você pode fazer? Para você garantir uma taxa maior ou uma taxa alta, você pegar ela no topo, você pode pegar algum pré-fixado, por exemplo, ou você pode pegar o Tesouro IPCA+, que está em 7, 8%. Vamos lembrar, é bastante arriscado, porque se acontecer alguma coisa e a taxa subir ainda mais, que não é impossível, tá? Pode acontecer, você vai estar ganhando menos dinheiro porque você vai ter comprado um tesouro que vai apenas ter um vencimento lá na frente, mas ele vai estar com a taxa fixa, não tem variação. O tesouro IPCA pode ser, IPCA mais, né? Pode ser uma boa oportunidade, mas também tem que levar em conta que ele tem marcação a mercado. Ou seja, se subir ainda mais a taxa, aquele número que você investiu ali, aquele valor que você investiu, ele pode sim aparecer na tua corretora como caindo. Você tem que ter daí então apetite a esse risco, tá bom? Porque você pode ter uma oportunidade, mas se o tesouro subir ainda mais a taxa, que pode acontecer muito facilmente, você vai ver o teu dinheiro caindo, tá bom? Então a gente tem hoje renda fixa com retornos históricos, a gente tem essa janela rara, né, para travar juros altos, mas ninguém garante que os juros não vão subir mais, que o IPCA mais não vai subir mais, tá? Você tem FIIs e ações em patamares atrativos, tá? Aqui, FIIs a gente vê como uma boa oportunidade, a gente tem a nossa carteira recomendada, a gente vê como uma boa oportunidade, tá? Ações pode ser uma boa oportunidade, mas também carrega um risco muito grande. A gente está vendo agora um momento que o Brasil está com a maior taxa de empresas quebrando, de empresas pedindo recuperação judicial, ou seja, você tem que renegociar sua dívida porque não estão dando conta de pagar. Então você pode ter uma oportunidade de ações, mas ao mesmo tempo você pode ter um risco muito maior, tá bom? Diversificação no exterior, a gente tem nossa carteira de ETFs, né, para diversificar exatamente contra isso. E a gente tem o risco fiscal, né, do desequilíbrio orçamentário, segue como uma ameaça estrutural. A gente vê isso. A gente já viu o governo gastando muito mais do que deveria e a gente está vendo ainda no ano eleitoral isso aumenta ainda muito mais. Então, realmente é algo para tomar cuidado, certo?